Olá pessoal, eu sou a Virgínia do Livros da Tuca. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre este livro, O Sentido de um Fim, de Julian Barnes, enviado pela TAG agora no mês de junho de 2019. Um minutinho só, aguardem aí. Então pessoal, que livro! Gente do céu! Esse é um daqueles livros que você pega. Eu falei isso um dia desse, mas eu vou falar agora sobre este. Você pega, você lê em todos os momentos que você tem um tempinho livre. Você acorda no meio da noite querendo ler mais um pouquinho. Você acorda mais cedo antes de ir para o trabalho para poder ler. No meu caso, que eu tenho muito pouco tempo disponível, infelizmente. Então, sabe quando você... embora seja um livro fininho, eu levei uns 3 dias para ler, mas andei acordando à noite, sonhando com a história, sabe? Imperdível, imperdível. A TAG Experiências Literárias está de parabéns, porque assim, eles sempre mandaram livros maravilhosos, mas dessa vez este foi o primeiro que eu li, eu passei na frente, sabe? De todos os meus projetos, os livros dos meus projetos, outros livros que eu estava lendo, eu passei ali na frente, de tanto que eu ouvi nos meus grupos de leitura, as pessoas falando que tinham lido, que tinham devorado em um dia. Eu falei, gente, eu preciso ler esse livro, né? Preciso. Então tá. É história, gente. Teoricamente é uma história até um pouco simples. É história de 4 rapazes, né? Amigos, e quem conta a história é contada em primeira pessoa, é o Tony, desses rapazes, Tony Webster, e basicamente é a história da vida dele, ele contando a amizade com os amigos, como é que era na escola, se passa naturalmente em Londres, e o autor é em inglês, tá? Esqueci de falar. Ele tem vários livros publicados e ele ganhou o Man Booker Prize por este livro. Então por aí vocês imaginam como é. É um livro fininho, mas assim, é um livro, não é para você devorar, é para você realmente ler nas entrelinhas. Eu fiz muitas marcações. O que acontece? Um dos amigos dele, que foi o último a chegar na escola, né? Era um menino muito especial, porque ele se saía com, como vou dizer, ele era muito estudado, muito culto, e ele se saía com umas expressões, com umas respostas para os professores que eles ficavam todo mundo assim, meu Deus. Ele era um intelectual, vai, digamos assim. Era o Adrian Finn. Eu fiz umas marcações aqui para vocês verem algumas das coisas que ele falava. Aqui na verdade, é o narrador que vem a ser peraí, não é o Adrian, é o Tony, veja só. Tínhamos fome de livros. Adrian, no entanto, nos incentivava a acreditar na aplicação do pensamento à vida, na ideia de que os princípios deviam guiar as ações. Sobre o que não podemos falar, devemos calar. Se Alex tinha lido Russell e Winterson, Adrian tinha lido Camus e Nietzsche. Eu tinha lido George Orwell, Tony, né? George Orwell e Aldous Huxley. Colin tinha lido Baudelaire e Dostoiévski. Isto é apenas uma ligeira caricatura. Por aí vocês verem, dá para vocês verem o nível desses meninos. Eu achei isso uma coisa maravilhosa, entendeu? Eles eram meninos estudiosos. É isso que eu queria passar desde o começo. E isso já me encantou logo de início. E o Adrian, ele criou uma frase, dependendo do que eles achavam do que o professor estava falando, ou outros alunos, ou coisas que estavam acontecendo, ele dizia, e eles também, olha só, gostávamos de dizer, isso é filosoficamente autoevidente. E assegurávamos uns aos outros que a primeira obrigação da imaginação era ser transgressora.
Gente, eu não sei, eu achei assim uma profundidade de uma coisa maravilhosa. É, eu fui fazendo, olha, tá vendo? Diversas marcações. Eu não vou ficar lendo tudo, porque eu gostaria que vocês lessem o livro. Assim, essa parte em que eles são bem jovens, eu até gostei mais do que a segunda parte do livro, que é depois de passados muitos anos. Mas enfim, a vida deles vai transcorrendo até que chega a formatura e você vai lendo e tem muitas citações interessantes. Para quem é jovem, ele vai te dando, vai passando, como eu vou dizer, partes da experiência da vida desses meninos que talvez um dia possa te ajudar conforme você vai ficando mais velho, entendeu? Aquilo vai ficar na sua cabeça, mas puxa, sabe, aquele personagem falava isso, será que é assim mesmo? Embora eram jovens dos anos 60, mais ou menos, né? Então era um pouco diferente do que a gente vive hoje, tá? Olha só, a definição dele de história. História é aquela certeza fabricada no instante em que as imperfeições da memória se encontram com as falhas de documentação. Para pensar, hein? Eu achei, sim, demais. Bom, a vida deles vai passando, tal. Aí eles começam a namorar, né? Já ficaram rapazinhos, tal. E o narrador, que é o Tony, ele namora uma menina muito estranha, uma menina também. Hoje em dia a gente fala nerd, né? Também estudiosa, também ligada em literatura, em tudo. Mas assim, ela é muito estranha, ela. Enfim, eles não. Sabe aquele namoro que não ata nem desata? É uma coisa muito estranha. E eles achavam que ele, né, ele ficou muito triste porque ela levou ele para passar um fim de semana na casa dos pais dela. Ele já estava na faculdade nessa época. E assim, ele não foi muito bem tratado pela família dela, sabe? Foi uma coisa meio estranha, meio estranha. E ele acabou se separando dela. E aí ele continuou contando, na verdade, a vida dele, né? Porque o narrador é a vida dele que ele está contando. Cada um foi estudar o que tinha que estudar, e aí foi. E ele acabou encontrando uma outra pessoa, ele foi morar um tempo nos Estados Unidos, é, é, fazendo vários tipos de trabalho, então ele teve muitas experiências, teve outras namoradas. Nesse meio tempo, essa antiga namoradinha dele, a Verônica, acabou se tornando namorada do Adrian Finn, que é aquele amigo todo intelectualizado, todo. Mas enfim. E depois passa um tempo, né, desse namoro, ele fica um tanto chocado, ele manda para eles uma carta bem triste, porque ele realmente gostou muito da Verônica. E bom, e passa. Aí depois de algum tempo, ele fica sabendo, ele está nos Estados Unidos, ele fica sabendo, ele volta para a Inglaterra e ele fica sabendo que o Adrian, infelizmente, havia cometido suicídio. Eu acho os livros que comentam sobre suicídio, que tem o suicídio como tema, eu acho que fica bastante pesado para o pessoal adolescente, para o pessoal que ainda está em formação, digamos assim, porque, como eu disse para um colega, o suicídio não é uma finalidade para ninguém, gente. Não é a saída para nada, tá? Isso jamais deve ser encarado dessa forma. E o que eu não gostei nesse livro foi justamente essa parte. Eu sei que tudo tem a ver, tá? Vocês vão ler e vão entender, não vou contar mais, porque senão eu vou contar o livro. Como eu vou dizer, ele, sendo um rapaz como ele era, de um futuro brilhante, sabe? Uma cabeça maravilhosa, eu sinceramente, eu não esperava por isso no livro, sabe? Isso já acontece na segunda parte do livro,
eu fiquei eu fiquei com um gostinho de quero mais. Eu queria que não tivesse acontecido isso com ele, sabe? Eu queria que fosse diferente, eu queria que ele tivesse vivido e ensinado muito mais coisas para o mundo do que ele já tinha ensinado. É isso que eu senti, tá? Mas o livro não acaba aí não, tá? Tem o suicídio dele, e depois, anos depois, ele se suicidou e continua a vida, né? O Tony casa com uma moça, tem uma filha e tal, e o tempo vai passando. Quando ele estava por volta dos 60 anos, ele e os outros, né? Ele recebe uma carta de uma advogada informando que ele havia recebido uma quantia em dinheiro e alguns bens, né? Que na verdade eram cartas, e o diário do Adrian Finn. Na verdade, quem deixou para ele foi a sogra dele, que vinha ser a mãe da Verônica. Ele achou aquilo estranho, muito estranho, lógico, gente. Então, você namora uma pessoa quando você tem 16 anos, e quando você tem 60, você recebe uma herança da mãe dessa pessoa. Quer dizer, uma coisa muito estranha. Mas eu vou deixar para vocês descobrirem o que aconteceu. Porque se eu contar, vai perder a graça do livro, né? Mesmo acho que eu já contei até demais, né? Mas é isso. Eu realmente esperava mais. O final, sinceramente, não me agradou. Eu queria mais. O final é surpreendente. Eu acredito que ninguém vai sequer desconfiado e todo mundo vai torcer um pouquinho para que certas coisas aconteçam e essas coisas não acontecem, tá? Ou acontecem, sei lá, não sei, depende. Eu quero até falar para vocês que em breve o canal do Bruno, o Mais Uma Página, ele vai fazer uma live sobre esse livro. E nós, outros booktubers, outras pessoas que estamos acompanhando, vamos dar os nossos pitacos a respeito desse livro, tá bom? Eu gostaria que vocês lessem antes, porque é muito importante que as pessoas vejam. Eu não sei, pode ser que alguém tenha adorado o final. Eu tô dizendo, a meu ver, eu não curti o fim do livro, tá? Eu achei que precisava de um pouquinho mais, né? Engraçado que tem uns livros que a gente fala assim, ai, podia ter sido escrito com 100 páginas a menos. Esse aqui precisava ter 100 páginas a mais. Tá? A minha opinião. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, não esquece de dar o positivo aqui para ajudar o canal. Se inscreva, compartilhe com seus amigos e não esqueçam, em breve a gente vai ter a live. Eu vou avisar aqui no canal também, para quem quiser assistir, tá bom? Um beijo a todos. Obrigada. Tchau!